vai continuar falando sobre a questão das mulheres, né? Como é que se trabalha a autoestima das mulheres dentro desse contexto da nossa sociedade, né? A gente está com o psiquiatra Tiago Guedes e a reverenda Tayana Assis. Ela é pastora da Igreja Metodista e participa de movimentos direcionados aos direitos das mulheres. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Eu queria que vocês começassem dizendo, principalmente Tiago, nesse primeiro momento, essa pergunta, o que uma autoestima baixa pode causar na vida de uma mulher? Autoestima é algo da saúde mental dela, na verdade, né? Não é porque ela tá gordinha, magrinha, cabelo preto, enfim, qualquer outra cor, que ela está com autoestima ou sem autoestima, né? Tá ouvindo autoestima, bem? Não? Não? Então vamos começar de novo. Começar de novo? Bem, a autoestima ela está relacionada mais à questão da saúde mental. Sim. Do que uma questão estética ou qualquer outra coisa, né? Então, estando uma saúde mental abalada, né? Então a mulher se termina se submetendo muitas vezes a violências de diversas formas, seja psicológica, física, né? E se desvalorizando cada vez mais, né? Ela não percebe o valor que ela tem, ela não percebe até onde ela pode chegar. Entendi. Porque é importante a gente falar isso, porque existem mulheres lindíssimas que não conseguem se enxergar, né, Vereda? Tem uma imagem, às vezes, uma autoimagem distorcida, não é verdade? É tão interior esse problema que não tem a ver, como nosso querido Tiago falou, não tem a ver com uma imagem exterior, né? Tem a ver com como a pessoa se olha, né? Pessoas, como ele disse, altas, baixas, gordas, magras, podem ter autoestima baixa ou autoestima tratada, elevada, né? Porque a gente... Ui, Praguinha! Oi, Praguinha passou aqui, porque o microfone dele não estava muito bom, mas agora está tudo ok. Por que a gente decidiu falar sobre esse tema? Esse é um dos principais problemas que as mulheres sofrem. Eu já vi relatos de mulheres casadas que são vítimas dos próprios companheiros, colocam elas para baixo, acabam procurando outras mulheres fora da relação e culpam as mulheres por causa disso. E aí, como o Tiago falou, isso afeta demais o psicológico da pessoa. Sim, o relacionamento abusivo, né, que a gente chama. E é uma das causas de maior sofrimento dentro de casa na vida das mulheres, né? Essa desvalorização dela como pessoa, né? Isso realmente abala bastante. E aí começa, como eu falei, a se submeter a diversos tipos de violência e as pessoas comentam: mas ela apanha e não deixa ele, mas ela, né, tá sofrendo em casa, mas não deixa ele, então é porque ela não vale nada, né? Mas na verdade não é, na verdade é porque ela está adoecida, né? E aí ela precisa realmente tratar esse problema. Com certeza. E tanto o agressor também precisa de cuidado, porque... De cuidados e punição. De punição também, é verdade. Porque a gente não pode ser responsabilizado por isso, né? A mulher não pode ser responsável. Essa é uma fala muito recorrente, né? Quando o Tiago falou, as mulheres, elas são culpabilizadas por outros, mas elas mesmas se culpabilizam quando elas estão sofrendo essa violência, porque está introjetado uma imagem, uma percepção, uma ideia de que aquele processo, naquele processo de violência, ela tem culpa, né? E ela não consegue perceber o seu valor. Então, ela recebe as migalhas e depois ela começa a receber a violência e ela vai naturalizando essa situação e pensando que o normal, que o padrão é esse. E às vezes, como esse processo ele se repete, inclusive de forma geracional, né? Então, eu vi a minha mãe ser violada de alguma forma, eu vi a minha avó ser violada de alguma forma, e isso vai sendo naturalizado e a gente vai tratando isso como se essa fosse a realidade que foi, essa realidade que deve ser vivida pelas mulheres. E aí, no meu caso, né, eu sou pastora, a gente fala a partir de uma comunidade de fé, então, no meu caso, muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas se utilizam da fé para subjugar as mulheres. Então, a gente precisa também, como igreja, levantar uma voz que seja uma voz profética. A profecia, ela tem a ver com denúncia. Então, assim, uma voz profética é uma voz que denuncia,
né? Então a gente precisa, como comunidade de fé, também abrir espaços de cura para essas mulheres. É uma parceria que a gente precisa ter com a área da saúde também, para que esses espaços sejam espaços curadores para as mulheres, espaços libertadores. Apesar de muitas vezes a fé, ela é deturpada, né? Porque a fé, o livro sagrado, ele é utilizado, a história vai revelar isso, durante muitos períodos, para subjugar pessoas, para legitimar violências. Mas se a gente for acompanhar, e aí eu estou falando da minha fé especificamente, né? Se a gente for acompanhar os passos de Jesus, o Nazareno, Jesus periférico, Jesus que olhou para as mulheres, a gente vai ver uma perspectiva totalmente diferente. Então a nossa fé também dá muita base para que a gente se junte às mulheres, né? Para que nós mulheres nos juntemos, para que homens conscientes se juntem a nós e para que a gente exerça a partir da nossa fé um movimento que livre as mulheres desse cativeiro. A Elizabeth Juvenal está participando com a gente pelo Facebook da TV Tambaú. Ela diz o seguinte: hoje é uma data que escolheram para lembrar da mulher. Eu acho que todos os dias são nossos, né? Mas como inventaram isso, parabéns para todas nós. Ela fala que tem 51 anos e pode afirmar que muitas coisas melhoraram, mas ainda está longe de ser o ideal. E que a cada ano fica mais difícil, principalmente porque ela já passou dos 50, é de baixa renda e atualmente está desempregada. A questão da idade é muito cobrada nas mulheres, né? Como é que se reforça essa autoestima com mulheres que chegaram a uma certa idade e acham que estão sendo escanteadas? Sim, e é importante isso porque a gente precisa começar a rever a beleza do idoso também, né? As rugas, elas são marcas de experiências, elas não são algo que é negativo, né? Então, assim, em cada ruga que em um rosto aparece, a gente precisa, na verdade, perguntar: nossa, como que aquela pessoa viveu já? Quanta experiência que aquela pessoa tem, né? Nos cabelos brancos, na pele, enfim. Isso é uma questão cultural que a gente também precisa rever, porque vem até do respeito em relação ao próprio idoso, né? Não só específico da mulher, né? Mas em relação a todo idoso. Envelhecer para a mulher parece um castigo, né? Então, mais uma vez, se submetem a vários tipos de procedimentos, muitas vezes arriscando a própria vida, né? Para poder estar em um certo padrão ou disfarçar uma idade, né? Isso é bem complicado. Entrando um pouquinho na questão da violência, que ela não é só física, para mim, na minha opinião, eu acho que a violência psicológica ela é tão triste, machuca tanto, né, quanto a física. Muitas mulheres, elas se submetem a várias coisas porque tem medo. Eu vi um relato hoje de uma moça no Facebook dizendo que a primeira vez que ela sofreu violência dentro da casa dela, ela não denunciou porque era o pai do filho dela. E ela não queria que o pai do filho dela fosse preso ou fosse fichado. E aí, o agressor, né, Tiago pode entender melhor a cabeça de uma pessoa que faz isso, como psiquiatra. O agressor, às vezes, ele pede perdão e talvez nem tenha a intenção de fazer novamente, né? Mas não vejo como uma pessoa que fez isso uma vez, 2 vezes, ela não vai tornar a fazer sem que ela seja punida realmente pela lei. Isso está muito associado com o sentimento de posse, né? Sim. A mulher, ela é uma propriedade do homem, né? Então, enquanto a gente não quebrar isso, né, ainda vai haver esse tipo de agressão, né? A gente tinha alguns anos, a gente fala, parece muita coisa, mas são poucos anos, a escravidão, em que a gente pegava e tratava, né, os negros que vinham da África de uma forma absurda, né? E aí por quê? Porque ali era uma posse, era uma propriedade, né? Então parece que é normal, né? Que vem o que você falou, né? Da naturalização. Da naturalização. Para tentar naturalizar isso. Já cheguei também, absurdo. você falou de uma pessoa no Facebook, mas tem pessoas que eu atendo, né? E que pediram ajuda após tantos e tantos tipos de agressões, tanto física quanto psicológica, pediram ajuda às mães, né? E as mães disseram: ah, filha, mas é assim mesmo, né? Que é a questão da geração. Assim, são padrões sociais que a gente vem estabelecendo durante todo um período que vão deixando essas coisas como naturais mesmo. Então, assim, a gente
às vezes tem encontros de mulheres, né, da igreja, e às vezes a gente reúne 1000 mulheres, né, são muitas mulheres. E talvez essa temática que a gente aborda não é uma temática que as igrejas comumente abordam. Né? Então, geralmente, você tem pastores, que são homens, dirigindo a maior parte das igrejas. Quando você tem algumas mulheres dirigindo, geralmente elas são esposas dos pastores. É verdade. No meu caso, por exemplo, eu sou pastora, meu esposo não é pastor. Então, o chamado é meu, a vocação é minha, eu sou reverenda. Então, é uma discussão um pouco diferente. E quando você tem uma mulher que está liderando nessa instância da fé, as pessoas se sentem mais livres para dizer algumas coisas. Então, algumas mulheres nos procuram ao fim de palestras, ao fim, né, de alguns debates, ao fim de ministrações, para dizer para a gente, por exemplo, mulheres de 70 anos, assim, olha, eu fui estuprada pelo meu marido a vida inteira. Nossa. E aí alguém diz, mas era o seu marido, você tinha que fazer, né? Porque, a Bíblia diz, o seu corpo é dele, mas a Bíblia também diz, o corpo dele é seu. Então, assim, é consensual. A Bíblia fala sempre com consenso. E aí você vai tratar essa pessoa porque ela foi obrigada a praticar sexo, mesmo que seja com o marido, seja com quem for, por causa do que o Tiago falou. Há um sentimento de posse do corpo das mulheres. E a gente faz isso criando as crianças. Há um medo nos homens, que a gente não sabe direito que medo é esse, e aí eu não estou falando de todos os homens, mas eu estou dizendo, generalizando, porque é o conceito majoritário que a gente tem, né, hoje. Então, assim, de motivar meninos muito pequenos a olhar com obscenidade para as coisas. E aí você vai criando meninos abusadores. A gente educa muitas vezes os meninos para isso. A gente educa os meninos para olhar com maldade. E aí os meninos vão crescendo e eles vão entendendo que o corpo das mulheres é um lugar público, é um lugar livre. Eles acham que se a mulher está menos vestida ou mais vestida, ela merece mais ou menos respeito. Eu não ando com roupas curtas, eu não ando com roupas decotadas. É uma opção minha, da minha fé. Mas eu não acho que uma mulher que ande com a sua roupa pequena, com o seu corpo de fora, alguém sequer tem a liberdade de pronunciar uma palavra sobre isso. O corpo é dela, a vida é dela, ela precisa ser respeitada na sua dignidade de ser humano. Então, assim... a gente vai continuar aqui com esse debate porque a gente tem uns dados bem atuais para mostrar esse panorama da violência contra a mulher. A gente vai continuar esse debate aqui no estúdio. Também tem a Maria Alice que vai cantar mais um pouquinho pra gente. E a programação do fim de semana também, não é isso? Pois é, não sai não que a gente volta já. A gente vai mostrar agora aqui, e já pedindo aos convidados, alguns dados sobre a violência contra a mulher que saíram no Instagram do Mídia Ninja, que é um grupo de jornalistas que reúne dados bem curiosos. Olha isso aqui. A população inteira do Equador tem 16 milhões de pessoas. E esse foi o número de mulheres que sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2018. Isso é uma coisa muito séria, para você ter uma noção do tamanho das coisas. Tem outros dados? 536 mulheres foram agredidas enquanto você estava almoçando. Isso é um comparativo porque, geralmente, por hora, essa quantidade de mulheres acabam sendo vítimas de violência, isso em 2018 aqui no Brasil. Então, tem vários dados aqui bem curiosos. Olha, 45% dos feminicídios acontecem por inconformismo dos homens com a separação e 30% são causados por causa de ciúme, posse e machismo. Tem vários dados, né, Sami, aqui para a gente poder discutir com o pessoal, né, com o Tiago Guedes e com a Tayana. A gente vê que a violência contra a mulher, principalmente partindo dos companheiros, ainda é muito praticada aqui no Brasil. Eu acho que isso é uma das principais, um dos principais problemas, né, que a mulher sofre. Que a gente fala muito em história do emprego, história dos salários, mas eu acho que essa, com certeza, é a principal violência sofrida contra a mulher. Eu queria que vocês falassem pra gente o seguinte: como é que uma mulher que já vem sofrendo violência recorrente, que vem passando por isso dentro de casa principalmente, como é que ela pode fazer para se livrar, para sair de uma situação dessa? Então, essa pergunta ela é bem difícil, né? A gente... Não tem uma fórmula pronta. É porque não tem, né? Na realidade, eu penso que os processos, eles precisam
irem acontecendo. Assim, a gente já falou aqui que a gente deu alguns passos, né? Muitas coisas mudaram, desde que as mulheres tomaram consciência, começaram a sua luta por independência, muitas coisas mudaram. Mas essa violência, que é uma violência doméstica, essa violência que tá no intra, que está dentro da casa, essa violência ela é muito mais difícil de combater. A gente tem casos, por exemplo, de você falar na igreja, né? A gente usa muitos textos bíblicos das mulheres, que as mulheres foram trabalhadas, né? E aí você fala pra mulher, você é muito digna, você merece, tal, tal, tal. E de chegar em casa e o marido dizer pra ela, sabe aquilo que você escutou na igreja? Não obedeça nada do que a pastora disse. Mas olha, eu vou te bater aqui pra você saber que quem manda aqui sou eu. que absurdo. Então, assim, eu tô dizendo pra vocês coisas que me comprometem, inclusive. Coisas que comprometem a gente, mas a gente precisa se comprometer com isso. É muito sério. É muito sério. Não é verdade? A questão do pedir ajuda eu acho essencial. Né? Se você está sofrendo violência, se você está se sentindo abusada de alguma forma, pedir ajuda, primeira coisa. Nem que seja para uma vizinha, nem que seja Nem para que alguém seja que qualquer você pessoa. tenha intimidade para poder se Qualquer abrir. pessoa. A delegacia da mulher estar aí também para poder dar um suporte a isso. Né? Lembrando que é crime. Então, antes de qualquer coisa, é crime e precisa ser responsabilizado como crime. E já tá? tem uma lei específica para isso. E aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente tem que meter sim. Se a gente ouvir verdade. alguma coisa, se a gente vê uma mulher apanhando, tem que denunciar sim. Se ela vai querer dar continuidade a isso, aí já não é um problema nosso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente está com o tempo super apertado, mas você está indo agora para o ponto de R$100. Isso. Então, uma das formas que a gente encontrou foi isso, manifestar, dizer, conversar, educar, dialogar. Então, hoje, né, dia 8 de março, a gente vai se reunir no ponto de R$100. As mulheres da igreja, não só as mulheres, mas também a juventude, os adolescentes, os homens da nossa igreja. É um protesto silencioso, a gente está com os cartazes que denunciam a violência, mas também com telefones, lugares que as mulheres podem pedir essa ajuda. E toda quinta-feira, vocês viram aqui eu estou de preto, toda quinta-feira as mulheres da Igreja Metodista no Brasil todo usam preto e denunciam. A gente pede o fim da violência contra a mulher. Obrigada.